Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo bem? Tudo jóia? Graças a Deus. A gente vai começar já, né? Logo, logo, esperando ver se mais alguém entra aí. Então, mais um Sim? minutinho. E já entra, tem a Eric que já está aí. Muito bem. Você viu algum tema da semana que dá pra gente falar hoje, Oswaldo? Nem viu. Chegou a ver. Não, temos o Allan Kardec, né? Que foi aniversário dele, Isso, 3 de outubro, né? dia 3. Isso. É, Temos Allan Kardec. é, Só Allan Kardec. só aniversário dele. Só isso. Ele- Aguardando. Tendo mais um, minha mãe entrando. Sim. Adriana. O pessoal não falta. O pessoalzinho já. Muito bem, vamos lá. Mais uma live. É, já fazem quase 4 meses, né? 5 meses, acho. 12 lives hoje. 3 meses, então. 3 meses. A Sandra, a tia Dalva entrou. Boa noite a todos. Já dá pra gente começar, né, Oswaldo? Sim, vamos. Vamos fazer a prece? Vamos. Pode fazer, Oswaldo, para nós a prece, então. Aí a gente já inicia. Tá, com certeza. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Que assim. que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Assim seja. Então, boa noite a todos, pessoal. Mais uma live. Nossa 12ª live, né? Começou na quarentena por causa da falta dos nossos trabalhos em centro e tal, né? A gente sentiu falta de seguir uma tendência, né, Oswaldo, de lives aí no Brasil e no mundo sobre tudo quanto é coisa, né? A gente partiu para esse lado também. E é bom porque muita gente não tem condições, né, de sair de casa, de frequentar um centro, e a gente acaba de alguma forma ajudando um, ajudando o outro a pelo menos se concentrar um pouco, né, pensar um pouquinho em Jesus, um pouquinho em Deus, né, nesse horário. Então, para quem está chegando hoje aí, a gente sempre lê um pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje a gente está chegando aí no parágrafo 8 do capítulo 3 do Evangelho Sim? segundo o Espiritismo, se intitula aqui, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, né? Fazendo um resumo Uhum. rápido desse capítulo, né? Esse capítulo aqui fala dos diversos mundos que rodeiam
o nosso planeta Terra, mundos espirituais, mundos mais materiais, mundos iguais ao nosso, né? O universo é tão grande que a gente seria muito egoísta achar que nós somos o único planeta nessa vastidão infinita, né? Para nós ainda é infinito, a gente não sabe até onde vai, e que só nós que somos seres inteligentes que habitamos esse plano aqui, e que seria muito egoísmo nosso. Então, esse capítulo aqui, Allan Kardec, né, que é o aniversariante da semana, né, ele nasceu em 3 de outubro, ele nos explica aí os diversos mundos que habitam, que rodeiam a nós. Então, né, a gente vai falar agora dos mundos inferiores e mundos superiores, né? Já são as instruções dos espíritos aqui nessa parte. Eu vou ler um pedaço, então, Oswaldo, daí depois a gente comenta. Sim, Tá? com certeza. A qualificação dos mundos inferiores e dos mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens ou de nações bárbaras, que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo. Nós, mais atrasados, os seres que os habitam são, de alguma sorte, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústria, sem invenções. Depende a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. E esse instinto basta para tomá-los superiores, uns aos outros, e preparar a eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes da glória, se tem a dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos. Da mesma forma que, no homem adulto, se tem dificuldade em reconhecer o embrião. Então, aqui fala, né, principalmente nesse parágrafo, do parágrafo 8, dos mundos, né, falando que os mundos são, de certa forma, mais ou menos evoluídos, relativos uns aos outros, né? E não tem uma definição básica, né? Não tem você olhando esse mundo, você definir, esse mundo é de provas e expiações, esse mundo é selvagem. E sim, a gente sempre compara com aquilo que a gente tem no momento. O que a gente tem no momento é um mundo de provas e expiações, e temos a história para contar, né, ao mundo primitivo que a Terra já foi. Então, esses mundos, a gente tem bem a definição de como eles são, né? Os mundos regeneradores, temos uma vaga noção de como será. E os mundos mais felizes, né, os mundos superiores, a gente nem imagina, né, como devem ser, né? Só sabemos que devem ser, né, deve ser o céu dos católicos, né? Imagino. A gente falou, né, de Allan Kardec, você falou aqui, né, o Allan Kardec coloca que tudo que ele colocou nas instruções dos espíritos, ele põe principalmente nessa parte de mundos inferiores e superiores, ele fala que é um resumo do ensinamento de todos os espíritos, de tudo aquilo que os espíritos superiores falaram de mundos, né? Allan Kardec pegou e fez um resumo disso. Pegou uma informação de cada um e criou esse texto, na verdade, que a gente está lendo. Nós não estamos falando de inferiores, nós tínhamos falado da Terra, né, da destinação da Terra, né, falando um pouco de provas e expiações, como seriam os mundos. Allan Kardec lá atrás deu, né, aquela qualificação, dando 5 mundos, né, a partir do mundo primitivo até o mundo dos espíritos puros, o qual todos os seres criados por Deus vão passar,
E nessa parte ele vai falar de inferior e de superior. Então ele diz que qualificar mundo superior e inferior é uma coisa mais, ele fala assim, né, mais relativa do que exata, mais comparativa. Então, quando a gente pega Allan Kardec, a gente vai falar um pouquinho de Allan Kardec na noite de hoje, nós temos que entender assim, o estudo foi feito por Allan Kardec. Allan Kardec se encontrava encarnado. Então, quando Allan Kardec começa o estudo dele, ele estuda como uma pessoa que está no planeta Terra tentando entender o que existe, né? A gente vai perceber, estudando Allan Kardec, ele era assim, até falavam que ele era cientista, ele gostava muito de pesquisar. Então, quando ele começa a pesquisar, né, ele começa a pesquisar a partir do nosso mundo. Então, ele vai falar aqui, né? Ele que inferior ou superior é uma coisa que pode estar acima ou abaixo numa escala progressiva, não que esteja, né, um planeta abaixo do outro, e sim numa hierarquia de evolução. Nós estamos num segundo mundo, né, que é o de provas e expiações, e ele diz que existem mundos inferiores na escala evolutiva abaixo de nós e mundos superiores na escala evolutiva acima de nós, né? E aí ele começa a dizer, né, que mais atrasado do que o nosso, né, que são os mundos inferiores, ele diz assim que ele mostra povos selvagens que são primitivos a nós. Nações bárbaras são antes de nós. E ele diz assim, nós encontramos ainda no nosso planeta, no estágio que ele está, de provas e expiações, ele diz assim, resquício de pessoas. Então a gente fala assim, né? As nações bárbaras, passa muito filme aí na Netflix, tem, de vikings, né? Como que eram? Conquistar o mundo, conquistar na base da força. Aí você mostram eles comendo numa mesa, né? Eles pegam um porco inteiro e comem o frango com a mão, destroça o pão com a mão e bebe, fala de boca cheia e qualquer coisinha já está brigando um, batendo no outro. Então ele fala assim, isso é primitivo, né? Seres que ainda estão em evolução. Aí ele fala que nesses mundos mais atrasados, ele diz que a forma humana será sempre, desde o mundo inferior até o mundo espírito puro, o formato do corpo ele será humano, né? Do jeito que nós somos aqui. Ele fala que quanto mais atrasado é o mundo, a beleza de corpo ela não existe nos primitivos e vai melhorando conforme se vai evoluindo. Né? Então ele diz assim, sem nenhuma beleza. Ele fala, a parte de instinto, né, porque nós vamos perceber que nos mundos inferiores a inteligência não atingiu o seu ponto que deveria, né, para o ponto do raciocínio, para o ponto do livre-arbítrio. Então ele diz assim, né, esses instintos não têm delicadeza, né, não tem benevolência, ainda não há bondade nesses seres. Né? Um não quer ajudar o outro, cada um quer viver por si, egoísmo total. Aí ele fala que também não tem noção ainda de justiça e injustiça. E a gente vai perceber que cada vez que vai evoluindo, a gente vai perceber, né? A gente vê pelo direito, né? Pela justiça. A gente vai tentando fazer leis cada vez mais justas. Então, no mundo inferior ainda não há noção de justiça ou injustiça. Isso começa no mundo onde a inteligência iniciou, né? E aí ele fala assim, a única coisa que eles fazem é viver em força bruta. Ele diz que a única lei é força bruta, a lei do mais forte. Né? Não tem indústria, não tem invenção. Então ele fala assim, aquele mundo primitivo, ainda não tem invenção da roda, ainda não conheceram o fogo. Então não há progresso, na verdade, nenhum. Aí eles passam a vida deles conquista de alimento. Então eles falavam assim, eles não fixavam residência. Quando a gente vai estudar história, né? Nômade e sedentário. Eles vão, e onde tem lugar para comer, eles vão indo, né? Fica frio, fica gelado aqui, vão procurar os lugares mais quentes, né? Onde tem alimento. Essa é a... Aí ele diz assim, no fundo das trevas da inteligência, ou seja, a inteligência está em formação, mas ainda está em treva, ainda está escura. Ele diz assim, habita adormecida uma vaga intuição em desenvolvimento de um ser supremo. Então, tudo que Deus criou, esse ser que ele criou, não tem conhecimento ainda, não tem inteligência, mas ele diz lá dentro, na consciência dele, há uma vaga intuição de que ele pode ser, na verdade, melhor. Aí ele diz que não são seres condenados, são crianças, né?
E aí ele diz lá no finalzinho que entre os degraus evolutivos dos mais inferiores aos mais elevados, o homem percorre incontáveis encarnações. Você já vê que tem uma quantidade muito grande. No capítulo 4 a gente vai falar de reencarnação, ele vai falar de limite, né? Quantas encarnações nós precisamos, e nós vamos perceber que não dá para contar isso. Ele diz assim, né, que quando a gente encontrar um espírito puro, dificilmente esse espírito puro vai lembrar com clareza quando ele vivia, na verdade, nesses mundos. Aí ele faz uma comparação. A mesma coisa que de um homem adulto, vai ser difícil você encontrar nele algo que lembre lá quando ele estava ainda feto, ainda em formação. Na verdade, este é o resumo dessa parte de inferior que Allan Kardec faz através do ensinamento dos espíritos. Os mundos inferiores, que nem você estava explicando para nós, são mundos que a gente, muito sofridos, né? Muito difíceis de ser sobrevivido, mas como a gente não tem uma consciência de guardar raiva, rancor, vingança e agir apenas pelos puros instintos, né? A gente meio que não acaba não sofrendo tanto, né? Ou você mata ou você morre, né? Ou você consegue a sua fêmea, no caso do macho, ou você vai embora e sai, né? Então você não tem sofrimento material, você não tem sofrimento amoroso, você não tem sofrimento de nenhuma espécie que a gente passa por aqui, apenas dores físicas. Então essa atual evolução, atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, possivelmente é o estágio que nós mais sofremos. Por quê? Porque o mundo ainda está com a ciência um pouco atrasada, né? Nós sofremos ainda com doenças físicas, já temos as primeiras doenças, os primeiros problemas amorosos, sentimentais, né? Por não correspondido, por ingratidão, por sofrimento. Temos a privação de percas materiais, temos vários outros sofrimentos que a gente passa nessa privação, né, nesse planeta, e leva com a gente, muitas vezes, deixando o nosso estágio selvagem aflorar, e muitas vezes criando dívidas para serem expiadas em próximas encarnações. Então, a princípio, eu não tinha pensado nisso, né, que eu tinha falado para você. Esse estágio evolutivo no qual nós nos encontramos deve ser um dos mais difíceis, né? Pelo menos para nós agora, né? Não sei como que vai ser o estágio dos regeneradores, mas para a gente deixar esses instintos animais de lado, né, são os mais difíceis. Por muitas vezes eu mesmo percebo, né, que a gente faz uma certa máscara para esconder esses sentimentos selvagens, né? Por muitas vezes a gente quer brigar, por muitas vezes a gente quer falar alto, quer impor a nossa razão, e a gente tem um filtro. Esse filtro, com o tempo, vai deixando cada vez menos a necessidade de desistir, né? Porque você vai se acostumando a tudo aquilo de ruim que acontece, mas quando a gente perde a estribeira, perde esse filtro e acaba mostrando o nosso lado selvagem. Então, é bom ter esse filtro, mas é aquele negócio, né? Orar e vigiar seus pensamentos. Orar para você sempre ter força para manter o seu centro o seu centro de justiça, o seu centro de decência, né? E vigiar o pensamento para que você não tenha inveja, não tenha ciúme, não tenha sentimentos de vingança, sentimentos de ódio, e por aí vai. Nesse sentido, o Evangelho de Cristo nos ajuda plenamente, né? Se a gente seguir ele, a gente consegue realmente progredir de mundo, realmente. Deu uma sumida aqui. Oi. Deu uma travada. Tá, deixa eu... acho que eu peguei quase tudo. Tá, deixa só então, né, você falou, e é bastante... É bastante interessante a gente
entender isso, né, que você falou. O ensinamento de Jesus, a gente acabou falando, né, e a gente vai perceber, Jesus vem à Terra, a gente vai ter notícias, né, quando começa o homem a escrever, né. Então, quando a gente vai pegar o Velho Testamento, né, a Bíblia na parte antiga, o que nós vamos encontrar lá, somente nesse povo, onde Jesus nasce, são os relatos a partir de Moisés. Moisés já era uma pessoa de um pouco de conhecimento, de inteligência, que acabou escrevendo, né, a história do povo dele praticamente desde o início. E aí a gente começa a falar em seres um pouco mais evoluídos, a gente já começa a falar em Deus. Quando a gente começa a falar de evolução, e a gente falou de mundo, você falou de mundo regenerador, a gente não sabe como vai ser no mundo regenerador. A ideia do mundo regenerador é que as pessoas que consigam sair dessa primitividade, vamos dizer assim, desses seres primitivos, da parte bárbara, das injustiças, da luta, né, por posse, por briga, na base da força bruta, a gente percebe que esses seres não conseguem passar para o mundo regenerador. Quem vai passar para o mundo regenerador? Aquele que já tem noção de bondade, que já começa a entender de justiça, que se preocupa com a maioria das pessoas. A gente vai perceber, e é bastante... a gente vai ver isso nas histórias antigas, até nos filmes, né? Que as pessoas, como você falou, não tinham preocupação em tirar uma mãe de família, um pai de família como escravo, de tirar a vida dele, né, de acabar com uma família, de acabar com uma cidade, de acabar, na verdade, com tudo. Ninguém tinha aquela preocupação, né? É só conquista, conquista, conquista. Nós vamos perceber que o nosso mundo, quando ele passa de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, não ficam aqui só os primitivos, né, que vão iniciar a sua vida. Nós vamos perceber que é misturado aqui com a gente esses seres que vieram do outro mundo, que se transformou que era de provas e expiações, e se transformou no mundo de regeneração, e os seres que não conseguiram seguir lá, vieram nascer, na verdade, no nosso planeta, já quando ele começa a passar de provas e expiações. Então ele fala assim, lógico que um ser primitivo, ele não tem noção de evolução nenhuma, ele é primitivo, né? Ele está começando ali como se fosse no primeiro ano. E aí o que ele precisa? Ele precisa de seres que tenham já lá guardado na sua consciência, no seu íntimo, algum conhecimento de evolução. Então, por isso que nós vamos perceber, numa boa parte, né, lá atrás do nosso mundo, como foi falado por você numa outra live, que nós vamos encontrar lá os povos egípcios, com construções maravilhosas, com uma arte maravilhosa, com uma ciência evoluída, com uma medicina melhor do que a nossa de hoje, né, sem ter ainda todo o equipamento. Fala assim, da onde veio essa noção para esses seres, se eles, vamos dizer, estivessem passando de primitivos para a prova de expiações, onde eles conquistaram isso? Na verdade, não foram eles os primitivos, e sim aqueles seres que vieram mesclar juntos, que deviam lá no planeta dele, que tiveram que reencarnar novamente no mundo de provas e expiações, praticamente reiniciando, e são eles que dão essa noção de justiça, de melhoramento, de progresso. É aí que Jesus volta, né? É aí que Jesus vem, na verdade. Ele volta para aqueles seres que participaram de outro mundo, do qual ele, com certeza, também orientava. E ele vem orientar esses seres aqui. Para quê? Para que eles não se percam. Para aqueles que já têm noção de Deus um pouquinho, que já conhecem um pouco, né? Então a gente vai ver uma disparidade na época de Jesus, que as pessoas próximas ali dos hebreus, eles não acreditavam num Deus único, eles acreditavam em vários deuses. O único que acreditava num Deus único era aquele povo hebreu, que já tinham conquistado isso, com certeza, no mundo de onde eles vieram. Então, Jesus já consegue dar a essas pessoas esse entendimento. Então, por isso que a gente fala que é muito difícil a gente passar entendimento para as pessoas quando ela não tem evolução. Então, nós vamos perceber que o entendimento de Deus no nosso planeta Terra, para cada um,
né, é entendido de uma forma. Um entende o Deus mais evoluído e os mais ainda atrasados vão entender o Deus materialista. Aquele que barganha, aquele que aceita, né, as trocas, porque ele é assim. E o mais evoluído já entende Deus de uma forma diferente. E nesse ponto, né, o pessoal que evangeliza, que quer explicar passar sua religião adiante, espíritos, a gente tem o pensamento de não passar para qualquer pessoa, né? Por exemplo, né, os testemunhos de Jeová, não, nada contra, eles têm a fé deles, mas nós nos diferenciamos deles porque a evangelização que eles querem fazer, né, é a todos, né, batendo na porta da casa de todos, e nem todos têm ouvidos, nem todos têm vontade de querer saber, de querer aprender. Então, quando a gente vai conversar sobre espiritismo, né, eu sou bem bem cético nisso, a pessoa tem que estar aberta para escutar. Porque eu, por anos, escutei sobre espiritismo, por anos tinha a minha avó que era benzedeira, tinha, sabe? E eu não acreditava, não queria escutar, né? Não tinha ouvidos para escutar, como diz o Evangelho, né? E a partir do momento que eu me abri para o aprendizado, né, que você deixa o orgulho de lado e você fala assim, não, vou ver o que eles estão falando, porque se eles parecem estar melhores do que eu, né, vou ver o que eles aprenderam que eu não sei. Quando você quer aprender, você se abre, né, abre um horizonte para você e aí assim você aprende. Então não adianta nada a gente ficar gritando em praça pública, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, que Jesus já voltou, alguma coisa nesse sentido, porque as pessoas que estão passando por lá não estão, salvo algumas exceções, não estão no momento de aprender, né? Então, para nós, a quantidade, né, menos é mais, né? Quanto menos pessoas tiver, mais com as pessoas que realmente querem aprender, a gente explica o nosso evangelho. É melhor ter 6 na live, 10 na live que realmente queiram escutar, do que ter 3.000 pessoas, né? Como tem em diversos templos por aí, em praças públicas, né? Pastores gritando em praça pública e não adiantando de nada aquilo, né? Então, a gente tem que primeiro ver quem realmente quer aprender, né? Isso, na verdade, é assim, a gente vai perceber, e é muito interessante, e a evolução vai fazer, na verdade, isso. Quando eu não tenho ainda preocupação com justiça, com evolução, né, com bondade, a religião, para mim, ela pode ser qualquer uma, né? A religião da maioria das pessoas, e como dizer assim, não vai ser crítica, vai ser só uma ideia. A maioria das pessoas está preocupada em ganhar dinheiro com a religião. Não, eu falo não os que estão dentro da religião, eu falo assim, qualquer pessoa que procura uma religião, eles estão preocupados com a vida financeira dele. Por isso que vários templos aí, eles investem em falar de vida financeira. Porque né? eles acreditam que a vida financeira, resolvendo a vida financeira, resolve a vida amorosa, resolvem a vida de saúde, resolvem todos os problemas com dinheiro, né? Sendo que a gente vê diversas pessoas milionárias com milhares de problemas como nós. Isso. E aí nós vamos perceber que quando Jesus vem, ele tenta oferecer uma coisa que não é dinheiro, né? Jesus tenta oferecer bens, ele fala assim, por isso que é interessante a evolução. Quando você é primitivo, você não acredita em vida futura, né? Não acredita em vida, que a vida vai acabar, quando você morrer. Isso. Então não adianta você investir. Por isso que ele fala assim, a explicação de Jesus, a gente vai perceber, o povo que habitava o planeta Terra na época de Jesus, a maioria não tinha ideia nenhuma do que Jesus falava, né? Isso. Quem tinha um pouco de ideia, e é aí que é interessante o ensinamento de Jesus. Para quem que Jesus ensinava, né? As pessoas falam assim, Jesus ensinava para o povo. Não, Jesus não ensinava para o povo. Jesus falava ao povo as coisas que eles queriam ouvir e falava principalmente para os mais esclarecidos sobre esses temas que nós discutimos hoje
no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o povo, ele recebia, ele abraçava, ele curava, ele dava carinho, né? Ele tentava dar uma ajuda mais moral, vamos tentar dizer assim. Mas ensinamento mesmo, ele tentava passar. E aí a gente vai ver quais são as passagens de Jesus ensinando. Para Pedro, para João, para os apóstolos que estavam ali direto com ele. Para quem? Para Nicodemos, que era um senador judeu. Com quem que ele tenta falar alguma coisa? Com Pôncio Pilatos, que era uma pessoa que tinha já um pouco mais de inteligência, ou pelo menos um pouco mais de conhecimento. Para o povo, de uma forma geral, a gente percebe que Jesus, ele deixa o ensinamento como plantado. E os seres que estavam com ele vão reencarnar futuramente e vão continuar os ensinamentos. E nós? Como será que nós estávamos na época de Jesus? Com certeza muito mais atrasados do que hoje. O que nós entendíamos de Jesus? Com certeza muito pouco. Hoje nós estamos fazendo um esforço, vamos dizer assim, que na evolução que a gente fez, da época de Jesus para cá, um pouquinho que a gente aprendeu, a gente já consegue ir buscar isso. Mas a gente vai perceber que vai ter pessoas que, por mais que você fale, ela não entende. Por quê? Porque o pensamento dela ainda está um pouquinho atrasado primitivamente, ele ainda acredita no Deus material, ele acredita no Deus que dá tudo, no Deus que interfere diretamente na vida e resolve. Então a gente fala assim, quanto mais a gente vai evoluindo, a gente fala assim, eu principalmente entendo assim, a oração da gente muda, o entendimento de Deus a gente muda. Né? A gente já começa a não pedir coisas materiais. E a gente vai perceber, e a gente falou, o primitivo, ele não tem preocupação com família, com construção de família, né? Com fixar lugar nenhum. Ele quer rodar o mundo, se divertir, beber, comer, explorar, né? Atravessar um oceano, ir para um outro lugar. Ele não tem preocupação com a família, se o filho está doente, se está tudo bem em casa, se está faltando comida em casa. Ele não está preocupado, ele está preocupado com o egoísmo dele, com a vida dele. E a gente fala assim, e nós vamos ver no nosso planeta hoje muita gente assim. Então ele fala assim, o espiritismo ele surge como uma religião para quem começa a questionar. Quando ele não começa mais a ficar contente com os ensinamentos que a religião dele dá. Quando a gente falou, quando surge um sofrimento e ele quer entender por que ele tem aquele sofrimento. Porque a primeira coisa que a gente fala quando surge um sofrimento na vida da gente é que eu não mereço. Que Deus tem que resolver. Que aí eu corro atrás da religião, eu busco atrás uma oração, alguma coisa que resolva o mais rápido possível. Né? Então, a gente percebe que é difícil isso. Então, o espiritismo é para quem questiona. Eu não acredito nisso, eu acredito em outra. Por que nascem doentes? Por que morre e acaba? São os questionamentos que todo mundo faz. Isso é uma coisa que bem difícil de trabalhar em centro espírita, em qualquer religião, quando as pessoas vêm com esse pensamento puramente imaterial, né? Puramente querendo resolver as coisas com uma prece, com um benzimento, com algo assim. E quando você explica para a pessoa que aquele sofrimento talvez faça parte da sua melhora, da sua reforma, a pessoa sai de lá brava, muitas vezes, né? Achando que aquilo lá são pessoas conformadas, pessoas que aceitam aquilo, são pessoas que não estão nem aí, pessoas que não são, como se diz, não são gananciosas, né? São pessoas acomodadas. E muitas vezes não é, né? Todos nós temos o direito de usar as coisas materiais aqui na Terra, porque nós trabalhamos, nós temos, né? O que não podemos fazer é usar do supérfluo, né? Se eu tenho um carro bom, por que eu preciso de 2 carros para ficar um na garagem? Se eu tenho uma casa boa, por que eu preciso ter uma casa melhor ainda, né? Então, esses excessos que o Espiritismo prega, né, para a gente não dar tanta importância, mas que a gente pode, sim, usufruir dos bens materiais, pode, né? Eu, por muitas vezes, quando comecei no Espiritismo, não lembrava que eu ia, às vezes, comer num restaurante um pouco mais caro, né? Não tão mais caro, mas um restaurante assim que não era um prato feito, digamos assim, um restaurante que você gastava mais, eu ficava com um peso na consciência. Falei assim, nossa, com esse dinheiro que eu estou gastando aqui, podia alimentar, sei lá, 3, 4 famílias.
Mas se eu alimentasse 3, 4 famílias, né, não iria resolver a fome do mundo. E muitas vezes também não é esse o sentido, né? A gente pode usufruir sim, mas não viver em função disso, né? É isso que o Espiritismo explica. Na verdade, o ensinamento de Jesus tem um que eles falam assim, né? Que Jesus fala que não é para dar o peixe, e sim para ensinar a pescar. Eu acho assim, o centro espírita ele tem a função que tiveram quando os cristãos, né, depois da partida de Jesus, eles tentaram entender o que Jesus queria. Então, eles criaram lá, eles chamaram de Casa do Caminho, que a gente entende que foi o primeiro centro espírita, né, da história, onde lá se ensinava o evangelho, onde lá se dava alimento e onde lá se tentava ajudar com curas espirituais. Mas a gente percebe, né, que a gente precisa, sim, né, tem várias casas, a maioria das casas espíritas, hoje, elas não dão o passe antes dos trabalhos espirituais. A pessoa que entra no centro espírita, ela participa de um evangelho, ela pode assistir um trabalho, né, mediúnico ali, de obsessão e de socorro espiritual, e só vai tomar o passe quando termina os trabalhos. Por quê? Para que não vicie a pessoa e a ir no centro apenas para buscar a solução do problema. Porque as pessoas colocam na pessoa que dá o passe, né, na pessoa que está ali no centro, que tem uma mediunidade um pouco mais assim, né, que aparece mais, as pessoas depositam na costa dessa pessoa a solução dos problemas dela, né? Então, a gente fala assim, a gente sabe que há auxílio espiritual no centro espírita, que um passe mediúnico, que uma orientação espiritual ajuda bastante, mas ela não pode ficar como muleta que seja só isso. Por isso é importante o ensinamento do evangelho, para você entender para que serve, né? E a gente percebe, e eu falava bastante lá no centro, que não adianta você ir tomar o passe, se você não se resolver por dentro, amanhã você está de novo lá para tomar passe, e vai vir depois de amanhã, e depois de amanhã. Mas se melhorar bastante, você só volta daqui um mês, quando o problema aparecer de novo. Ou seja, você começa a ficar nesse círculo vicioso de melhora, eu vou embora, não melhora, eu corro para o centro. Mas em nenhum momento abre um livro, né, participa de um estudo, até tem, às vezes as pessoas, vira e mexe, as pessoas compartilham aquela foto do centro espírita com uma fila grande e com uma fila pequena, e está lá, dia de cura, a fila enorme, dia de estudo, 4 pessoas. E na verdade é isso, né? Você falou agora, nós estamos com 6 pessoas na live. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas, a maioria das pessoas, em aprender. A gente fica contente que essas que querem aprender são as que vão aprender, né? Que vão se melhorar. Porque a gente fala assim, a melhora não vem na melhora do bem material, como a gente falou. A melhora vem quando você, com qualquer situação que você esteja, você está bem, né? Com paz de espírito, que você consegue, tem a cabeça boa para solucionar. Quando vem um problema, você sabe que aquele problema precisa vir, que você tem que tirar dele, né, a melhor informação possível para que você possa lá na frente não repetir o erro, saber aonde que você errou. Quer dizer, tudo isso, e isso um estudo, na verdade, ajuda. Então, e tem uns que é mais preguiçoso ainda, né, Oswaldo? Tem o pessoal ainda que, quando você sabe que você é espírita, pô, põe meu nome lá na Reza por de mim. oração, pede para fazer um trabalho, um tratamento para mim lá. Claro, tem pessoas que realmente não tem tempo para ir, não tem horário, né? Eu vejo que tem gente que está aqui na live, que é professora, trabalha à noite, trabalha de manhã, não tem um horário realmente para frequentar um centro espírita, não tem, mas assim, a maioria é preguiça mesmo, né? E não que a gente obrigue as pessoas a irem, mas as pessoas pelo menos teriam que se interessar a aprendizar. Eu sempre dou exemplo, né, do passe e do evangelho da seguinte forma, né? Por exemplo, você está com dor de cabeça porque você está enxergando mal, né?
que você faz quando você tem as primeiras dores de cabeça? Você vai lá tomar uma dipirona, um paracetamol, e a dor de cabeça passa. No dia seguinte, você vai continuar enxergando mal, você vai lá tomar outra dipirona, outro paracetamol, né? Você vai resolver seu problema, vai parar de sentir dor de cabeça quando? Quando pôr um óculos ou fizer um tratamento no olho. Analogia, o remédio, né, o analgésico, nada mais é que o passe. E o tratamento ocular, o tratamento o óculos, no caso, nada mais é do que o evangelho. Por quê? Você foi na causa do problema, né? O evangelho vai na causa do problema. E já o passe é só na consequência dos problemas. Então, claro, você precisa, sim, amenizar a sua dor, né? Para que você tenha forças para procurar ir na causa do problema, né? Da mesma maneira que tem depressão, né? Me incluo nessa. Você toma antidepressivo, antidepressivo, antidepressivo. Se você não vai e se tratar com um terapeuta, um psicólogo, você não vai conseguir se curar. Você vai só realmente remediar o seu problema. Nada mais é do que o passe. O psicólogo aí nessa função já seria você ir na causa do problema e resolver. Vai chegar o tempo que nós nem precisaríamos mais de tomar passe. Como muitas vezes, né, a gente vai no centro espírita e você chega meio tarde, você vai fazer a palestra, fala assim, hoje tudo bem, hoje estou bem, não preciso nem do passe. Agora já tem muitas vezes que a gente vai e tem que ir bem mais cedo já, porque o trabalho vai ser pesado. Na verdade, eu falei assim, eu quase arrumei uma briga, modo de dizer, né? Porque eu falava desse tipo que você está falando aí. Aí numa aula eu falei que eu gostaria muito, né, de ver aquela fila que vai para o passe menor, né? Ou quase ninguém. Mas isso só aconteceria quando essas pessoas que estão lá nessa fila para tomar passe conseguissem, na verdade, dar conta dos seus problemas. A gente sabe que tem problema que surge que é mais difícil. Mas tem gente que termina um dia mal, estressado, com o corpo cansado, ele corre tomar passe, né? Assim, como se ele fosse a solução, como você falou, de todos os problemas. Eu brincava também assim, né? Falou assim, você pega aquele domingo, um calor desse que está acontecendo agora, né? Faz um caldeirão grande de feijoada, come 3, 4 pratos de feijoada, passa mal porque deitou no sofá a parte da tarde, porque bebeu, e aí você começa a rezar a Deus para pedir para ele ajudar você que está, né, que tá passando mal. E aí eu brincava assim, falei, o que a gente espera que Deus faça? Que Deus venha lá de cima dos seus problemas, onde ele estiver lá, passe numa farmácia, pega um desses antiácido que mistura na água, misture para você, entregue para você, ou leve você, não, né, para tomar isso em algum lugar. Falei, então, às vezes a gente sobrecarrega Deus com coisas bobas que a gente mesmo, se com um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de entendimento, a gente mesmo conseguiria resolver. Será que todos os problemas eu preciso ficar gritando Deus, Deus, Deus? Será que eu não consigo, talvez, facilitar a minha vida tirando os problemas, né? Onde que está acontecendo os problemas? Eu sou nervoso, eu sou irritado, eu brigo com facilidade, né? Aí termino o meu dia mal. Talvez, se eu modificar isso, como você falou, começar a fazer um esporte no final do dia, né? Se está enxergando mal, procurar um oculista. Se está ali não conseguindo lidar com os problemas, sim, procurar um psicólogo, alguém com quem você converse, mas não fique esperando, como você falou, que às vezes o dirigente espírita, ou o espírito superior, ou Deus, ou Jesus, venha resolver um problema que é seu, né? Por isso que fala assim, Deus nos colocou, né, no mundo com essa evolução da inteligência, mas para que a gente ache o caminho da gente, para que a gente melhore a nossa evolução, para que a nossa inteligência cada vez sirva para melhorar a nossa vida e para melhorar a vida dos outros. Então, é aquele negócio, né? Você está com uma doença, isso aconteceu até com meu pai e tal. A gente vai orar para Deus para quê? Para que ajude, né? É uma doença que não foi causada por ele ter bebido, não foi causada por ele fumar cigarro, nada. É uma doença cardíaca. De que maneira que a espiritualidade vem e ajuda, né? As pessoas falam muito em operação espiritual, que vai lá e tira o problema, né? Eu não acredito tanto nisso, tá? Eu respeito quem tem a fé. Já vi muitos casos que realmente a fé resolveu o problema, mas para mim, por essa falta de fé, para mim, eu acho que talvez não resolveria. Mas pelo seguinte motivo, eu acho que a espiritualidade ajuda no sentido de
peço ajuda a Deus para resolver um problema de saúde, Deus vai me colocar na frente um médico, vai elucidar a cabeça do profissional, resolver o problema material do seu corpo ali. Então, eu acho que aí sim a espiritualidade atua. Agora, já não acredito tanto em cirurgia espiritual. Eu, né, Fábio, não iria fazer uma cirurgia espiritual. Claro, né, não vou cuspir para cima, porque na hora do desespero você coisa. Mas, assim, eu hoje não acreditaria pelo dia. A pessoa tem um problema cardíaco, sei lá, um coração grande, né, o sangue já não bombeia mais. Como é que a espiritualidade vai fazer esse coração diminuir? O pessoal já não enxerga mais, sei lá, com catarata. Como é que vai tirar? Já assim, que é tá ficando opaco a visão. Como é que vai melhorar isso? Então, eu, Fábio, já não acredito em casos de cura espiritual, mas para mim, eu sou mais da lógica, né? Eu acho que até hoje bom, posso mudar de opinião mais para frente, mas a minha opinião é essa. Por isso que a gente precisa, né? E tem tanta coisa para a gente aprender, né? Você está falando. Existem os médiuns curadores, né? Que fazem, existem os espíritos, falange espiritual, que fazem cura. Mas aí as pessoas vão sempre dizer uma coisa, né? Tudo vai acontecer com a permissão de Deus. E a gente fala assim: como seria essa permissão de Deus? Deus falaria assim: esse pode ser curado e aquele não pode, né? Seria essa forma? A gente sabe que não. O que seria e tem que ser? Existem algumas coisas que podem ser curadas e existem outras que não podem ser curadas, porque você veio para passar por isso, para aprender. Lógico que se você aprender e não precisar passar por aquilo, você tira isso do seu caminho. Mas se aquilo veio e é um motivo que Deus está te dando essa vida, porque por algum motivo ou na outra você fez algo que está fazendo com que você venha nessa para passar por esse problema, não tem como você resolver na marra. Por isso que a gente vai ver. Você vai ver que tem cura de câncer e não tem cura de câncer. Tem cura de uma doença e não tem para outro. E não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe, né? Então, a gente fala assim, tem que existir, e por isso que a gente vai ter que entender Deus, que esse Deus, ele é um Deus justo. E que você só vai passar pelas coisas que você precisar passar. E as coisas que você tiver que passar, você vai passar, ninguém tira de você. O que os espíritos podem fazer, como você falou, é auxiliar, né? Ajudar para que você não sofra tanto, né? Que você tenha a mente boa para poder perceber. Mas o aprendizado, como a gente diz, é de cada um. E ninguém tira dessa pessoa o aprendizado. Por isso que, então, não vão acontecer algumas curas e vão acontecer outras. E para nós, o que precisa fazer? Quanto mais rápido a gente aprender que a gente não está nesse mundo a passeio, que a gente está por algum motivo, que qualquer dia, né, não tem data para você ir embora, né? Não tem tempo que você saiba, né? Ninguém sabe o tempo que vai ficar na Terra. Você pode ficar menos, pode ficar mais, mas tudo dentro de um propósito, tudo dentro de algo que você possa aprender. Então, quando a gente tiver a noção clara disso, a gente para, né, de falar bobagem, né? De criticar Deus, de achar que Deus não faz, de achar que um morre cedo porque é bom e o ruim fica, quer dizer, não tem isso, né? Cada um tem uma evolução, algo que fez, algo que deve para a lei divina e que está aqui na Terra para passar por isso. Lógico que não é algo terrível, né? A gente sabe que para uns é pior, para outros um pouco menos, mas assim, a maioria das pessoas tem uma vida maravilhosa e reclama, às vezes, de pouquinho, né? De unha encravada, de você falou de dor de cabeça, por causa às vezes, de alimentação errada, de coisas erradas que faz, mas não é capaz de entender, né, que ela mesma pode resolver isso, que esse Deus tem que ser bom e que as coisas que acontecem na minha vida tem que ter um propósito, tem que ter um motivo de ser. Quando cada um conseguir fazer isso, a vida fica muito mais fácil de viver. É, normal. Então, voltou. Tô. Então,
outra também que o pessoal tem que pensar, né, que não é tudo que está traçado no nosso destino, né? Eu vi o caso de Valdo Franco, né, que ele conseguiu, parece que teve a permissão de estender um pouco a sua encarnação já por 2 ou 3 vezes, né? Já teve paradas cardíacas, né? E a espiritualidade, vendo que a encarnação dele estava sendo produtiva, estava ajudando muitas pessoas, deixou ele ficar encarnado mais tempo. Ele está com quase 95 anos, se você olha para o rosto dele, parece que tem 70, 75. Né? Chico Xavier, a mesma coisa, né? Teve a sua encarnação estendida. Então, cabe a nós também, né? Para a gente poder ter a ajuda da espiritualidade e muitas vezes ter o merecimento, né? De você pedir essa ajuda. Então, digamos que você esteja fazendo algo de bom, né? Cuidando da sua família e a sua família precisa de você. Se você realmente tiver merecimento, a espiritualidade vai te ajudar e você vai ficar um pouco de tempo mais aqui. Então, nem tudo é traçado no nosso plano reencarnatório, tem que ser do jeitinho que está lá. E por muitas vezes a gente pode estender, pode encurtar, né? O nosso livre-arbítrio, né, é soberano nesse sentido. O livre-arbítrio ele é maravilhoso, ele tem que existir, né? Porque se tivesse destinado, imagine que você está destinado a morrer com tal idade, e aí você não precisa fazer mais nada, né? Se todo mundo tiver destinado a alguma coisa, eu falei outro dia e vou falar sempre, quando Deus me destina a alguma coisa, se acontecer algo aí, eu não sou culpado. Mas quando existe o livre-arbítrio e eu tenho ciência desse livre-arbítrio, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer minha vida pior, eu posso fazer minha vida melhor. E lógico que esse estendimento de vida que você falou, esse merecimento, tem a ver com o seu propósito de vida. Ou tem a ver que você precisa passar por uma doença por muito tempo para aprender alguma coisa. Isso. Né? Você falou do Chico Xavier. Chico Xavier foi aí, né, até 90 e poucos anos também, mas ele teve problema de próstata, teve problema de vista, e teve muitos problemas. Quer dizer, a vida dele não foi facilitada porque ele era médium, ele era queridinho, não. Ele teve problemas e Emmanuel vivia falando para ele, né? Não espere cura, nem queria que ele fosse curado, que ele não procurasse cura, que a função dele era ajudar aos outros e não a ele. Quer dizer, mesmo assim ainda tomava puxão de orelha. Ele teve merecimento, mas assim, ao mesmo tempo, nem tanto merecimento, né? Foi mais trabalho ainda, né? Porque ele gostava de fazer, ele achava que tinha que ser feito daquele jeito, e ele ficou fazendo por muito tempo. Oswaldo, faltam 5 minutos, então aí se você quiser fazer as nossas preces finais, nossas considerações finais, para não acontecer igual a semana passada, que a live cortou antes. Então, você quer fazer o seguinte, eu queria fazer aquela vibração final e ela demora mais ou menos 5 minutos. Então, são 8h23, então a gente tem 7 minutos. Se quiser fazer, pode fazer. Vamos, então, vamos despedir, né? E a gente continua na segunda. E se o pessoal tiver uma água lá para fluir, né? Eu vou fazer a oração com a vibração. E daí a gente já fica para a próxima semana, claro com isso. Aí a água já fluidifica também. Isso. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em cada um participante desse estudo, né? As correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas em cada recinto, né, segundo a necessidade de cada um. Vamos pedir também para que essa espiritualidade maior, esses espíritos superiores também possam auxiliar os familiares de todos aqueles que participaram desse estudo, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam,
E neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmãozinho necessitado, que nós possamos levar até eles, chegando até eles com essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmãozinho desamparado, em qualquer lugar, em qualquer parte desse planeta que tenha um irmãozinho necessitado, que com essas vibrações, junto com essas correntes espirituais, nós possamos chegar até eles, levando o alívio permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, em cada recinto, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então um momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que aqui nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado esse nosso estudo desta noite. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Então, pessoal, Que assim seja. até 7h30, semana que vem. Tá bom? Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado. Tchau para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.